Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que nós estamos aqui hoje com vocês. Agradeço ao CEAL por essa oportunidade de poder falar com vocês e sobre um tema que para mim é de fundamental importância para as nossas vidas, para o nosso diário, que é a reencarnação. E nós muitas das vezes não damos valor ao que seja a reencarnação, ao que ela representa nas nossas vidas. Pensamos simplesmente que é nascer e pronto. Mas como será esse processo? De que se compõe? Ou muitos também podem estar pensando, nossa, eu já escutei muito falar de reencarnação. Mas o que nós estamos trazendo hoje aqui são alguns pontos do livro Missionários da Luz, né, psicografado por Chico, transmitido por André Luiz, que é da série A Vida no Mundo Espiritual, onde ele nos traz assim muitos dados, muitas informações, desde o processo, antes do processo, inclusive, de nós estarmos aqui agora encarnados usando um corpo físico. E para começar, para que possamos entender todo este processo, vamos ver primeiro encarnação. O que vem a ser encarnação? É uma palavra latina, né? E é o ato e consequência de encarnar. Este verbo que se diz encarnar se refere, em outras coisas, a personificar, tornar-se humano ou ocupar um corpo. Então, é como eu estou ocupando um corpo físico. É nós nos fazermos presentes aqui no planeta Terra. Então, é encarnação. E agora, o que é reencarnação? Porque você vê que é uma palavra composta, encarnação e que é o quê? Repetição, é de novo, fazer de novo. Então é o seguinte, é um ingresso repetido no invólucro físico ou carnal. E vamos mais adiante. É o retornar do espírito ao corpo físico, tantas vezes quando se tornem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Um pouco extenso, mas vamos tentar conversar a respeito do que essa definição aqui está nos dando. Primeira palavra, autoburilamento. O que seria esse autoburilamento? A nossa melhoria, a busca de nós mesmos. Seria dizer, quem somos? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que eu tenho de bom em mim? Ou o que eu tenho de negativo? É nós identificarmos essa negatividade, os nossos defeitos, sermos conscientes deles e mudarmos. Tentarmos mudar, tentar assumir, dizendo assim, olha, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, tal, mas eu quero deixar de ser, eu quero estar melhor. Nessas condições eu vou fazendo o quê? Vou libertar-me das paixões. Eu vou chegar no ponto de ter experiências superiores. Assim eu vou o quê? Ter menos instintos e mais sentimento. E a nossa intuição vai estar muito mais aguçada. Então, quanto mais nós deixarmos de estar matéria física, estarmos aqui pensando, nós somos somente corpo físico, quando nós agirmos assim, nossa intuição vai estar muito mais aguçada. Podemos sentir melhor o plano espiritual. E também a reencarnação, ela nos possibilita o quê? Adquirir experiências, adquirir conhecimento. E com isso a nossa inteligência, que foi inclusive uma leitura de preparo de ambiente que fizemos aqui antes de começar, nos vai fazer que nós possamos entender melhor as coisas. Então, vê que não é uma definição muito simples, não é uma orientação muito simples que nós temos. Então, nós temos que analisar, parar e ver o que isso está nos trazendo de informação. Então,
Eu estou encarnado, usando um corpo físico neste momento, mas eu já tive várias outras encarnações. Então, eu reencarnei várias outras vezes e agora eu estou nessa encarnação reencarnada como Delenise, com o nome de Delenise. Mas eu, espírito, já tive várias personalidades, várias experiências na minha trajetória. Aí nós fomos pesquisar e vemos assim que a pluralidade das existências corporais, ela é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita. Nós que somos espíritas acreditamos nisso, que nós nascemos e renascemos várias vezes. E nós vamos ver esse ponto ao longo da nossa apresentação, porque é fundamental nós como espíritas acreditarmos, temos consciência desta pluralidade das existências. E ela é falada, a reencarnação, em Mateus, ela é falada por Marcos e por João. São 3 evangelistas, né? Aí nesse caso. E eles mencionaram a reencarnação. E ela também é abordada nas obras da codificação, né? Que é o Pentateuco da doutrina espírita, trazendo por Allan Kardec, e em obras subsidiárias também. Ela é como a lei da natureza e nos esclarece que o seu objetivo é o de promover o aprimoramento da humanidade, baseado nos fundamentos da divindade, da sua justiça e da sua bondade. Fundamentos da divindade, por quê? Porque nós somos essências divinas. Nós temos Deus em nós, Ele pulsa em nós. E a justiça de Deus está presente em toda parte, assim como a sua bondade, que não nos deixa de amparar em nenhum segundo das nossas existências. E nós vamos ver aqui também que lá no Livro dos Espíritos, que nos fala também sobre a reencarnação, diz assim: consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. Isso está o quê? Reafirmando o que nós dissemos anteriormente. Então, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Onde isso? Onde a justiça. Está lá na pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Então, por este princípio, o princípio da reencarnação, esclarece-nos o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Por que aparentes? Muitas das vezes nós olhamos, mas isso é muito injusto. Por que essa pessoa está sofrendo tanto assim? Ou por que essa está tendo todas as benesses da vida e eu não? Aí nós paramos e pensamos que graças ao véu do esquecimento, nós não conseguimos lembrar aquilo que fomos anteriormente. Não conseguimos lembrar o que nós fizemos em outras vidas. E nessa existência, aqui e agora, nós estamos colhendo o que nós plantamos anteriormente. Não é nada diferente disso. Então, não é Pedro, não é Maria, não é José, mas eu mesmo sou responsável por aquilo que eu estou vivendo neste momento. Não podemos culpar a Deus. Ele nos deu uma consciência livre, Ele nos deu o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de seguir para a direita ou para a esquerda. Isso significa o quê? Escolher o bem ou escolher o mal. Muitos vão num caminho muito mais rápido ao progresso porque decidiram permanecer na linha do bem. E outros demoram mais um pouco porque decidiram seguir pela linha do mal, da dificuldade. Então, em consequência, nós vamos ter que colher aquilo que nós plantamos. Então, não são, vamos dizer assim, equívocos de Deus, mas simplesmente a nossa responsabilidade em ação. Então, as desigualdades sociais, elas são somente aparentes e momentâneas. Hoje eu posso estar rica, amanhã eu posso estar pobre. Ou fui em outra existência muito rica e nessa estou vindo na área da pobreza. Por quê? Porque é necessário também que eu, como espírito, viva as experiências
no planeta Terra? Para eu adquirir o quê? Maturidade. Para eu me aperfeiçoar. Para eu entender os pontos que eu devo melhorar, os pontos que eu devo, o quê? Reforçar. Para isso nos serve a reencarnação e assim nós vamos quitando os nossos débitos com o passado. E Joana de Ângeles nos diz assim: a reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, facultando-lhes a oportunidade de ressarcirem numa os erros cometidos nas existências transatas, quer dizer, nas existências anteriores. Essas palavras de Joana de Ângeles estão nos abrindo mais esse leque, né, de entendimento sobre a reencarnação e reforçando o que nós viemos dizendo desde o início da nossa apresentação. Então, nós vemos que isso aí não é um processo simples, não é um processo que é feito da noite para o dia. Aí nós ficamos pensando assim, nós estamos aqui agora, reencarnados, mas será que nós paramos e pensamos em que momento começa realmente a nossa reencarnação aqui nessa existência? Por exemplo, quando começou a nossa reencarnação? Será que nós já paramos e pensamos nisso? Será que foi simplesmente assim um piscar de olhos e pronto, eu fui concebida e aí eu estou aqui agora? Será que foi assim? Aí vem o Livro dos Espíritos novamente nos ajudar lá com a pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Será que é no momento que eu me apresento ao mundo físico? Ou será que é no momento da concepção? Ou seja, a união do óvulo com o espermatozoide. Será que é neste momento? E Kardec foi muito sábio, que ele vem com umas perguntas que de repente a gente nem pensava em nada, mas ele foi assim, direcionando aos espíritos, e os espíritos nos contestam. Olha só, a união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Então, o momento que se une o espermatozoide com o óvulo, aí nós já estamos sendo ligados ao nosso corpo físico, que vai o quê? Nascer e dar uma forma humana e vai ter uma personalidade ali presente. Quando eu nasci, então, que eu me ponho ao mundo, aí sim, a reencarnação, então, aí está essa ligação feita. Mas será que é nesse momento mesmo que eu já me liguei ao corpo físico, que essa reencarnação está completada? Vamos ficar pensando nisso. E aí nós temos um outro ponto bem importante. A reencarnação é um curso de trabalho laborioso. E por quê? Por que será esse trabalho laborioso? Olha só, eu tenho que reencarnar, eu tenho meus compromissos de vidas passadas, tenho às vezes aprovação, tenho a expiação e posso ter também uma missão, um compromisso. Agora, como que isso se desenvolve dentro da minha existência? Como que isso acontece? Eu estou sozinho? Isso tudo eu mesmo é que processo, eu mesmo é que realizo? De forma nenhuma. Então, primeiro, os contatos com aqueles que serão os meus pais. É feito um contato, perguntado àqueles pais, de acordo com as informações Missionários da Luz nos traz e vários outros livros, se perguntam aos pais, você aceita receber a esta pessoa como seu filho, como sua filha? Ou nós mesmos, que já tivemos compromissos com aquele casal anteriormente, nos acercamos, queremos ser perdoados, queremos dar o perdão também, se é que aqueles pais também nos prejudicaram.
E aí nós perguntamos, vocês podem me receber? E aí é que começa esse trabalho de entendimento entre aquele casal. Mas antes deste processo, a espiritualidade amiga já está em trabalho conosco, já está nos preparando para que nós possamos vir ao mundo, para que nós possamos reencarnar. E aí nós devemos parar e refletir também. Olha só, os processos das reencarnações não são iguais. Eles diferem ao infinito. E por que isso? Porque nós somos seres diferentes. Nós não somos iguais. Sabemos que nem gêmeos univitelinos são iguais. Diferem-se, se parecem no corpo físico, mas em personalidade são totalmente diferentes. Por quê? Porque nós temos experiências diferentes, nós temos desenvolvimentos diferentes, nós temos escolhas diferentes. Usamos do nosso livre-arbítrio diferentemente. Portanto, essas reencarnações, elas diferem, não são iguais. A minha não é igual à sua não é igual à do meu irmão, nem tampouco da minha irmã. E observem bem que mesmo durante o nascimento de gêmeos, os nascimentos são diferentes, não são iguais. Isso nós já sabemos. Então, justamente por essa diferença em experiências que nós possuímos, de personalidades diferentes, é que essas reencarnações não são iguais. Então, por quê? Por todos esses motivos. Aí nós podemos pensar assim, tem reencarnantes mais elevados do que espíritos mais adiantados. E tem também reencarnantes inferiores, ou seja, aqueles espíritos ainda infelizes, que necessitam de mais ajuda. E esse processo de reencarnação é muito mais complexo, principalmente quando nós pensamos em espíritos com muito mais débitos, com muito mais falhas nas suas trajetórias reencarnatórias. Os espíritos mais elevados não. Eles têm consciência da reencarnação, eles escolhem o caminho que vão seguir, as provas que querem ter, as missões deles, as expiações. Então, espíritos que têm mais conhecimento, as reencarnações deles são muito mais tranquilas. Mas, repetindo, nenhuma é igual à outra. E aí, como eu disse anteriormente, nós temos ali, antes do processo mesmo da concepção, a aproximação com os pais ali presentes, principalmente com a mãe. Por que a mãe? Porque ela vai gerar em seu ventre aquele ser. E aí será que os pensamentos dessa mãe influenciam no bebê? Nós já sabemos que as pesquisas na área científica e a própria doutrina espírita também nos diz que os espíritos que estão aqui no nosso ventre, eles escutam. Já tem o quê? Evangelização para gestantes. Que os bebês escutam, eles nos percebem, assim como uma plantinha que quando nós chegamos na casa de uma pessoa, aquela planta está maravilhosa, está linda, mas nós dirigimos um pensamento negativo, aquela planta murcha. Imagina nós, seres humanos para seres humanos, como isso é muito mais forte. Então, se uma mãe traz em si pensamentos de revolta, pensamentos de tristeza, comportamentos não agradáveis, a criança vai sentir, o feto vai sentir. E o seu desenvolvimento vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais doloroso, tanto para a criança como para a própria mãe.
Porque se aquele feto se sente mal, a mãe também sentirá mal. Agora, se for uma mãe que esteja calma, que esteja transmitindo sentimentos de amor, sentimentos de harmonia, e com alegria por estar recebendo aquele espírito, esse desenvolver de gestação, esse desenvolver do feto, será muito mais agradável para os dois lados. Gente, pensamento é energia. Pensamento é força, e isso nós sabemos. Quando nós pensamos, nós estamos criando. É uma energia em processo. Então, vamos ter cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Principalmente mamães no momento da gravidez, no momento da gestação. Mas aí eu estou falando da mãe. E o pai? O pai então fica à parte? Não, de forma nenhuma. A única diferença, nesse caso, é que a mãe está ligada à criança pelo cordão umbilical e a criança fica ali o quê? Comendo, sendo alimentado daquela energia da mãe. O pai, como é que ele influencia também a gestação? Pelos pensamentos também, assim como a mãe. Por isso que o casal deve estar presente, ou seja, unidos neste momento da gestação, neste momento da gravidez. Então seria normalmente como se dizem, né? Os dois estão grávidos. É a melhor coisa que nós podemos fazer. E vamos gerar amor, né? Não vamos gerar ódio. Vamos gerar harmonia, vamos gerar paz e não desentendimento, principalmente para aquele serzinho que está a caminho de renascer aqui na Terra. Aí nós pensamos assim, isso de fato acontece? Com certeza. Quantos casos nós vemos aí de gestações dificultosas, perdas de bebês, dificuldades ao longo da gestação. Nós percebemos que as crianças nesse estado nascem mais nervosas, né, com mais dificuldades. Enquanto aquele que está sendo compreendido, amado, nasce num ambiente de tranquilidade, de alegria. E isso influencia, gente, também inclusive no físico daquela criança que está por nascer, se influencia no seu desenvolvimento. E olhem só, nós começamos lá com o óvulo fertilizado pelo espermatozoide. Como nós dissemos lá, no momento da fecundação, lá que faz o zigoto. Depois ele se divide em 2 células, em 4 células, em 8, 16 e por aí adiante. E veja que é uma coisinha tão minúscula que nós não podemos ver com esses olhos nossos. Nós precisamos de um microscópio lá, microscópio para poder ver aquele serzinho em desenvolvimento. Aí nós temos o feto, olha a formação de 4 semanas, o de 10 semanas. Na 16 semanas ele já está apresentando assim um serzinho todo perfeitinho lá, com o pezinho, com a mãozinha. E no 20 ele já está pronto para colocar sua cabecinha assim, né? Do lado de fora e dizer assim, eu estou aqui presente, eu estou reencarnando, eu reencarnei. Então é isso aí. Então veja, não é um processo simples. É um processo de muito cuidado, de muita cautela. E em todo este desenvolvimento, a espiritualidade amiga não nos deixa sozinhos, de forma nenhuma. Principalmente se somos aqueles que nos comprometemos em receber aquele ser. Aí temos alguns pontos para reflexão. Olha só, o desenvolvimento está aí de 20 dias que nós vemos, que quase não é perceptível, 22 dias, 56 dias, aqui já é a 8ª semana, 12 semanas, e aí a 20ª semana.
Aí nós perguntamos assim, então, onde está a sabedoria divina? Onde está a bondade divina? Onde está o amor de Deus para conosco? E muitos perguntam, será que Deus existe? Como é que nós podemos duvidar disso? De todo esse processo de desenvolvimento, para chegar a estar assim como eu aqui agora, presente falando com vocês, ou vocês aí como estão me escutando. Quem pode imaginar que nós viemos de uma célulazinha, de outra célulazinha invisível, e aqui estamos, com esse corpo físico formado e que nos dá a capacidade de estarmos reencarnados e quitando os nossos débitos. Aí as nossas reflexões nós levamos assim também para um ponto de o corpo material é o lar do espírito. Então o corpo, ele é um instrumento nosso. Ele é um empréstimo que Deus nos deu. Um empréstimo que Deus nos colocou aqui nesta vida agora. É a habitação momentânea do espírito. Porque na realidade nós somos seres do plano espiritual, de outra dimensão. Lembremos sempre também, durante a nossa caminhada física, a nossa jornada aqui no planeta Terra, que a luta corrige. Não é essa luta de bater um no outro, não. Essa luta é no sentido de quê? De nós procurarmos colocar para fora as nossas potencialidades e fazer o quê? Nos melhorarmos, nos auto-burilarmos. Lembrando sempre que essa luta, ela renova, então vem as dificuldades, nós devemos balançar a poeira e seguir adiante. Porque essas experiências, elas nos amadurecem, elas nos fazem entender melhor as situações conosco e ao nosso redor. Da mesma forma, essa luta, ela nos restaura e ela nos aperfeiçoa. E quando eu disse que é o que André Luiz nos traz, antes mesmo da nossa concepção, antes mesmo de haver esse contato com os pais, com o casal que irá nos receber, a espiritualidade amiga já está trabalhando nos nossos mapas biológicos para o nosso renascimento. Mas como mapas biológicos? André Luiz nos conta isso com o mensageiro Alexandre, né, lá neste livro Missionários. A espiritualidade tem vários laboratórios e elas desenham mapas do nosso corpo físico, como nós vamos reencarnar. Então, lembremos sempre que nós aqui na Terra, nós somos cópias do plano espiritual. Então, nós não somos feitos aleatoriamente, não. Todo o meu desenho do corpo físico é feito com orientações da espiritualidade amiga, que está nos cuidando. Então, é um trabalho árduo. E muitas das vezes, nessa conversa nossa com a espiritualidade, onde eles têm todo esse trabalho de fazer um molde de um corpo físico para nós, de ver as nossas necessidades, pelo que nós podemos e damos conta de passar. Nós fazemos promessa no plano espiritual. Aí quando nós chegamos aqui, o que a gente faz? Nós recuamos. Nós dizemos assim, não, eu não quero. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não consigo, eu não posso fazer isso. Lembremos-nos, portanto, se nós estamos como estamos agora, em determinadas situações, em determinados momentos de dificuldades, é porque nós precisamos passar por isso. Aí nós devemos pensar, como vou buscar forças? Através da oração. Orando, o Pai nos enviará as forças que vamos necessitar.
Lembremos disso para que nós não recuemos na nossa jornada. E quando desencarnarmos, que nós vamos prestar contas do que nós fizemos aqui, nós possamos dizer, eu pude, eu não recuei. E aí, devemos lembrar também que nós aqui agora, neste momento, neste corpo físico que nós estamos usando, utilizando, nós temos responsabilidade. Por quê? Porque é através dessa encarnação que nós realizamos o nosso progresso espiritual. Aí nós nos perguntamos também, que é um ponto para refletirmos, por que a espiritualidade tem tantos cuidados conosco? No nosso reencarne e no nosso desencarne. Porque assim como o reencarne não é fácil, nós estamos em uma outra dimensão, em um outro estágio, estamos na vida do espírito, e nós vamos entrar na vida material, não é fácil. Assim o desencarne também não é. Porque quando nós chegamos aqui na matéria, nós queremos ficar na carne. Então, até mesmo o nosso desligamento, e dependendo do comportamento que tivemos durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, o nosso desencarne também pode ser doloroso. Por isso, a palavra responsabilidade deve estar presente todos os segundos em nossas vidas. Lembrando sempre que cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo. E cada mente é como um céu. Reforçando o que já dissemos antes. Somos espíritos diferentes um dos outros. Personalidades diferentes. E essa espiritualidade, ela é tão amiga. Ela nos quer em tanto. Por quê? Porque nós estamos amigos do outro lado também. E temos espíritos já adiantados que estão trabalhando em nosso favor, para que nós também possamos galgar o degrau da evolução. Por isso que eles têm esse cuidado conosco. E eles nos mantêm este processo de desenvolvimento até o reencarne. Eles não nos deixam. E olha que alegria que nós temos aqui. Essa questão do Evangelho, que diz assim lá no seu prefácio: todos nós temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um Espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção, desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Então, a espiritualidade, os espíritos amigos nos cuidam. Mas nós também temos esse espírito que não nos abandona. E que nós damos o nome de quê? De anjo da guarda. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os espíritos protetores e nós temos também espíritos familiares que velam por nós. Agora, quando nós falamos em espíritos familiares que velam por nós, vamos ter muito cuidado com relação a isso. Porque às vezes nós pensamos, porque é um espírito familiar, aí ele desencarnou, eu vou pedir para ele vir me ajudar. Não vamos colocar nomes, não vamos colocar, fulano de tal. Sabe por quê? Porque nós não sabemos, em realidade, a situação daquele espírito que foi o nosso familiar, como é a sua situação no plano espiritual. Nós não sabemos. Tem um ditado muito certo que diz assim: quem vê cara, não vê coração. A gente não sabe o que vai um dentro do outro. Então, temos a espiritualidade amiga que cuida de nós em todos os instantes. Aí o Livro dos Espíritos também nos completa na pergunta 492. O espírito protetor, o anjo guardião, se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Será que é esse assim, o processo? Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita. Depois da morte,
e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, esse espírito dedicado, amoroso, nos acompanha em todos os instantes. Agora, não é nós cometemos o erro de dizer, olha, meu anjo da guarda. Não. Para que nós estejamos realmente recebendo todo o manancial desse espírito, nós também temos que ser o quê? Propícios a receber isso. É claro que quando nós nos rebelamos, eles nos deixam um pouco de lado. Não é que ele não nos abandona, ele não nos abandona em nenhum instante. Mas lembre-se que os espíritos não podem, não devem interferir em nosso livre-arbítrio. Eles nos ajudam, eles nos orientam. Por isso que devemos fazer de tudo para aguçar a nossa intuição, para receber essa salutar influência. E vamos lembrar que o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa do espírito. É o mais sério, é o mais propício. E por quê? Aí até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então nós vimos que a reencarnação ela se processa na concepção, sendo que o seu trabalho já é feito bem antes e depois com o nascimento, mas ela simplesmente ou ela somente se completa realmente quando completa essa adaptação do espírito ao corpo físico. Então, até os 7 anos, o espírito reencarnante, ele está ainda muito para o lado espiritual. Por isso que até essa idade, o espírito é mais suscetível de ser educado. E aí, quando ele já começa a atingir essa fase, nós já vamos percebendo a tendência do espírito. Então, nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. As recordações do plano espiritual são, por isso mesmo, mais vivas. Quantos casos nós temos de espíritos que recordam existências passadas até uma certa idade, até os 5, 6, 7 anos, e depois disso já não tem recordação mais. É justamente por essa fase ainda de integração à matéria física. Então, eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, porque aquele que é criança hoje será homem amanhã, e porque é tão profunda a missão da mulher perante as leis divinas. E a nossa mensagem final aqui, uma delas, nós possamos lembrar, a reencarnação é o meio. O meio para quê? Para o nosso crescimento, para o nosso burilamento. A educação divina é o fim. Então, nós nos burilamos para chegar a um fim que é a educação divina. É a nossa melhoria. Temos necessidade da luta, repetindo lá o que já dissemos lá no início, porque isso é muito importante, que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Palavras de André Luiz. E aí, para nossa reflexão, fica aqui. A vida não é um jogo de dados, mas resultado de nossas ações. Então, procuremos lembrar sempre disso, que na nossa trajetória reencarnatória, não devemos, na nossa trajetória, ser irresponsáveis com essa oportunidade que nos é dada, com esse momento que estamos vivendo agora. Já nos equivocamos no passado, mas hoje nós somos conhecedores da doutrina espírita. Temos conhecimento que a nossa vida não termina quando a nossa matéria se vai. Nós continuamos eternos, como seres espirituais que somos. E aqui eu deixo para vocês o meu abraço, o meu agradecimento por este momento, desejando que todos tenham uma boa noite e que tenham Cristo em seus corações. Que assim seja.